Nesse vídeo eu vou te mostrar 4 formas de deixar as rodas da sua bike mais fortes. Uma roda mais forte não atende apenas a ciclistas que estão acima do peso. Esse ciclista pode ser alto, forte, então ele também é mais pesado. Algumas modalidades precisam de rodas mais fortes que outras. O downhill é um grande exemplo, né? São rodas bem fortes porque são bikes que saltam, né, dão pulos muito altos e tomam pancada o tempo todo. Então essa roda é mais forte que a roda de cross country. Outra bicicleta que precisa de roda forte é a de cicloturismo, porque carrega muito peso. E não podemos esquecer das bikes fixas, né? Seja para rua ou para velódromo. Tem também bike trial, BMX, dirt jump, por aí vai. Existem pelo menos 4 formas de montar rodas mais fortes e a mais simples delas é a amarração de raios. A gente já mostrou isso detalhadamente tempos atrás, mas eu mesmo já aperfeiçoei o processo. Antes eu fazia como todo mundo, utilizava um fino fio de cobre que você enrola em volta de 2 raios, depois finaliza com uma gotinha de estanho. Agora não, a gente faz com uma linha mais forte, pode ser um fio dental ou linha de pipa, por exemplo, e finaliza com a cola instantânea, muito mais rápido, com a mesma eficiência. Outra forma de fortalecer as rodas é usar raios grossos. O raio normal tem 2 mm de espessura, o raio grosso tem 2,5 mm. Mas fora o aumento de peso, você provavelmente vai ter que aumentar os furos no cubo e também no aro para passar o nipple, que o nipple é bem maior que o convencional. Usar raios chatos também é uma forma de fortalecer as rodas. E quando a gente pega um raio chato na mão, você nota que ele não é mais duro, né, do que o raio cilíndrico. Ele é bem flexível, na verdade. É até mais flexível. Só que o segredo dessa raiação é o atrito entre os 2 raios. Quando a gente dá um salto com a bike, dá uma arrancada forte ou pega um buraco, os raios se movimentam. É normal, eles são bem flexíveis. Quando a gente usa o raio cilíndrico, que é o raio normal, redondinho, eles deslizam mais fácil uns sobre os outros onde eles se cruzam. Com o raio chato, isso é mais difícil de acontecer, porque a área é maior, então o atrito entre eles é muito maior. Eles praticamente agarram uns nos outros. Então, esse é um tipo de raiação que demora a dar problema, ou seja, os raios demoram a afrouxar. A quarta forma de ter rodas mais fortes é um pouco trabalhosa e também é bem antiga, mas funciona muito bem até hoje. É montar rodas onde os raios se cruzam mais vezes. Lembrando que o normal é eles se cruzarem 2 vezes. Ou seja, quanto mais eles se cruzarem, melhor. A roda fica mais forte, mas com a mesma flexibilidade que é tão importante e necessária para que os raios não quebrem durante o uso. Então, eu vou te ensinar a montar uma roda onde os raios se cruzam 3 vezes, mas primeiro você vai precisar de cubos com flanges altas, porque essa raiação fica bastante inclinada, e se você usar um cubo de flange normal, que é o pequeno, né, uma flange baixa, a raiação vai acabar passando umas por cima das outras, ou seja, o raio vai passar em cima da cabeça do outro raio, e fica muito difícil trocar um raio no meio do caminho se você precisar. Quando os raios se cruzam mais vezes, a gente vai ter que usar raios mais longos. E para descobrir o tamanho dos raios, assiste esse outro vídeo onde a gente mostra como descobrir qual o tamanho exato do raio. Existem 2 formas de montar as rodas, né? Distribuir todos os raios. Uma é contando os furos no cubo e a outra forma é contando os furos no aro, que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Seja qual for a forma de montagem, né, quantos cruzamentos vão ter, independente disso, você tem que prestar atenção em algumas coisas. A primeira é se o aro que você vai usar tem os furos alinhados, porque tem aqueles aros que tem um furo mais para cima que o outro, e nesse tipo você tem que respeitar, né, os furos de cima para a flange de cima, os furos de baixo sempre na flange de baixo, isso é básico. Outra coisa, eu vou colocar aqui todos os raios que saem
para cima da primeira flange, que é essa aqui que eu vou trabalhar. Tem gente que coloca todos os raios, né? Então fica um monte de raio pendurado, e para quem está aprendendo ou quer ver com mais clareza, fica difícil, porque tem muito raio para ver. Então eu vou usar essa técnica, eu vou colocar raios só aqui em cima, depois eu vou passando os raios individualmente. Eu vou colocando eles por baixo, né, pulando sempre um furo, que é para o outro raio que vai sair de cima para baixo. Então a gente vai distribuindo dessa forma. Desse jeito que eu estou trabalhando, os raios que estão em cima na flange, eu vou pegar o primeiro e colocar ele 3 casas à esquerda do bico de calibragem, né? Então, para que dê certo, para que fique aquele corredor grande para calibrar mais fácil, você faz assim, colocando o primeiro no terceiro furo à esquerda. E agora a gente vai fazer a distribuição contando 4, né, e colocando no quarto espaço. Então 1, 2, 3, 4, vai mais um raio. Depois de novo, 1, 2, 3, 4, mais um raio. Com o último raio colocado, eu vou girar o cubo para a direita, né? Vocês lembram que eu pedi para começar 3 à esquerda do bico de calibragem, mas eu giro para a direita e é fácil de entender por quê, né? Porque se eu girasse ao contrário, o ângulo ia acabar ficando negativo, né? O raio fica assim, atravessado aqui depois. E como eu quero que ele fique aberto, então ó, eu já dou essa inclinada para a direita. E você vê que essa raiação vai ficar bem deitada, né? Que o raio está passando muito perto de onde vai ficar a cabeça do próximo raio. Agora que eu girei o cubo, já mostrou mais ou menos a inclinação que vai ficar, eu vou colocar o primeiro raio de cima para baixo, que vai no sentido oposto, e ele trava o sistema. Então eu não vou ter que ficar girando continuamente esse cubo, ele vai parar na posição. E eu vou usar esse aqui, né? O primeiro que a gente colocou, né? No terceiro furo à esquerda do bico. Então o par vizinho dele vai ser esse aqui. E agora eu vou fazer aquela conta de 15 espaços, que numa raiação normal, onde eles se cruzam 2 vezes, seriam 11 entre eles, né? Seriam no total. E agora não, serão 15. Então esse aqui é o primeiro, segundo, terceiro. Na 15ª posição eu vou prender esse primeiro raio. Colocando apenas um raio que vai no sentido oposto, o cubo já não gira, né? Então eu não tenho mais esse problema de escolher para que lado girar o cubo para começar. E já dá para ver também que é uma raiação onde os raios se cruzam 3 vezes. A primeira aqui, a segunda e a terceira. E só aqui os raios se encostam. Isso porque ele saiu de trás e eu passei ele pela frente. Eu vou fazer isso em todos eles. Então os raios sempre têm que se tocar, porque esse atrito, né, que dá um no outro é que mantém a roda bem firme, bem travada, mas é só nesse ponto mais externo, mais indo em direção ao aro. E eu aperto pouco cada nipple, não vou com a rosca até o fim, eu paro mais ou menos no meio, porque enquanto a gente está montando precisa ter esse jogo, né, de cintura, assim, que só dá para fazer com eles meio soltos. Se você apertar muito, vai ficar cada hora mais difícil alcançar o raio para colocar o nipple. Agora eu vou completar a flange de cima colocando todos os outros raios e mantendo aquela mesma conta, né? Você conta 4 furos a partir do último raio colocado na mesma direção, né? Então esse aqui vai aqui. Vocês vão perceber que algumas rodas, principalmente essas, né, que o aro tem em formato aero, fica um pouco difícil do nipple alcançar cada raio que você está colocando. E é normal deixar o nipple cair dentro do aro, né? Então ele fica perdido lá na parede dupla. Você tem que ficar chacoalhando para ele descer, é maior complicação. Então tem uma dica que é bem legal. Pega um outro raio que você não está usando e prende ele na parte de trás do nipple. E quando você passar, posicionar esse raio, você consegue, através desse outro, né, encaixar, rodar. Depois você dá umas giradinhas e tira. E fica mais fácil de não perder um nipple dentro da roda.
Agora eu vou fazer a mesma coisa na outra flange. E esse primeiro raio que a gente vai colocar segue uma regra bem simples. Eu vou colocar ele aqui de baixo para cima para ficar mais fácil. A gente vai procurar onde ele se encaixe melhor. E claro que ele tem que ficar justinho. Então aqui não dá, que ele está quase saindo, ó. Não dá, você vai girando ele até que fique plausível, né? Ó, aqui ele está mais perto, aqui já está meio longe. Então esse raio vai aqui, ó, mantendo visualmente, né, o mesmo espaço que você tem nos outros, né? Você consegue ver boa parte da rosca, então quando o nipple entrar, ele vai ficar certinho. O que vocês têm que observar é, se tiver algum raio muito difícil de colocar, que quase não está pegando rosca, e o outro está muito folgado, ou você já avançou muito o nipple e ficou uma ponta enorme, está errado. Se você está usando raios do tamanho certo, se aparecer esse tipo de coisa, é que você errou alguma conta, errou alguma colocação de raio, então dá uma checada, porque tem que ser bem simétrico, eles têm que ficar bem parecidos dos dois lados. Finalizada a instalação do último raio da parte da frente da flange, eu preciso colocar os últimos 9 que vão na parte de trás. E aí a gente vai seguir o mesmo esquema, fazendo aquela mesma conta, né? 4 entre eles, mas como a gente vai colocar o primeiro que vai no sentido oposto, aí fica naquela conta dos 15 espaços, né? Coloca um raio na primeira casa e o outro na 15ª casa. Quem está acostumado a montar rodas, faz isso direto, coloca todos os raios no cubo, nas duas flanges, e aí sai distribuindo. Mas para a gente mostrar isso para vocês com uma clareza um pouco maior, a gente preferiu colocar um de cada vez. Pelo menos vocês têm visão real, ainda mais que a gente está contando. Agora vai dar canseira colocar esses últimos aqui, porque eles vão passar daqui para lá e vão cair dentro de um cruzamento desse. E é difícil, para você livrar, você tem que fazer isso, entortar assim bastante, ou até dá uma curvadinha no raio, você passa, aí você endireita. É normal, todo mundo faz isso. O raio fica bem esticado depois que você centrar. Então, se você optar por fazer dessa forma, pelo menos em uma das flanges você coloca todos os raios que facilita no final. Então agora, ó, a gente vai passar aqui o último raio desse lado. E aí já fica pronta a montagem da nossa roda, onde os raios se cruzam 3 vezes. Existe outra forma de fazer essa distribuição, que é contando furos no cubo. E aí a gente vai trabalhar com 8 espaços. Então você coloca um raio por cima, conta 7 espaços, coloca um por baixo. Então você tem 8, né, no total. Cruza os dois e coloca esse da direita exatamente do lado esquerdo do bico onde vai a calibragem. Então ele vai ficar encaixado ali do lado do bico, um espaço sem nada, e a outra ponta já entra no próximo. Então ele ocupa de novo aqueles 3 à esquerda. E agora é só colocar os demais raios contando 4 a partir do raio que está inclinado para a mesma direção, como foi feito anteriormente. Independente de quantos raios tem a roda e quantas vezes eles vão se cruzar, o importante é todos os raios estarem na tensão correta. Você não pode deixar raios presos e soltos, que vai dar um desequilíbrio na roda, porque tem uma força que é muito interessante, né? Quando você aplica força na pé de vela com uma marcha bem reduzida, a gente tem o cubo, né, a catraca girando um pouco mais rápido e depois é que começa a girar o aro, né? Isso não dá para ver olho nu, mas acontece. E causam aqueles estalos, né, que a raiação está toda estalando e saindo de centro toda hora.
Por isso existe a ferramenta que é o medidor de tensão de raios. Você coloca ela em cada um dos raios e verifica se está na tensão correta. As grandes lojas, né, as grandes oficinas que fazem rodas com grande perfeição utilizam esse tipo de ferramenta. E é bom vocês conhecerem, é essa aqui. Se você está precisando de rodas mais fortes para sua bike, um desses métodos que eu mostrei pode te ajudar. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê por aí nos próximos vídeos. Valeu! Quando a gente dá um salto com a bike, dá uma super arrancada ou pega um buraco, os raios se movimentam, é normal, eles são bem flexíveis. E não podemos esquecer de citar as bikes fixas, né? Seja para usar na rua ou em velódromo. Também Darth Vader. Ah, é um só? É um só. Oi! Já aperfeiçoei esse sistema. Antes eu usava um fino fio de nylon. Hoje eu estou bom para trocar. Usar raios ou raios? São raios, né? E eu vou citar como primeiro, me enrolei, né? Num cubo de flange baixa você acaba, deu uma misturada de... Com apenas um raio indo no sentido oposto, o cubo já não gira, né? Eu posso soltar, ele continua sempre na mesma posição. É o recado para quem já assistiu Snatch, é isso? É, exato. Como é que ele fala? Só avisando que minha mãe gosta do cubo do bebê. E aqui o cubo que eu gosto sempre na mesma posição. Ó, ouve aí, não parece, ó, que tu falou assim, ó? Ele continua sempre na mesma posição, sempre na mesma posição. E é o negócio de cais. Colocando, nossa, deu uma mola escapada aqui na barriga.